Boa noite, gente. Vamos lá. Hoje aqui a gente entra no assunto de coloração de vértices. Tanto a aula de hoje quanto a aula que vem vai ser sobre esse assunto. E aí o que a gente vai tentar entender aqui, primeiro, é, claro, a definição, né? E vamos ver alguns resultados que vão ser importantes, inclusive, para a aula que vem também, tá? Bom, vamos lá. Indo direto ao ponto, né? O que que é uma coloração, né? Agora, de vértices. A gente já viu que é uma coloração de arestas, né? Nas aulas passadas que eu já nem lembro qual foi a aula, talvez a aula 13, 14, alguma coisa assim, né? Enfim, não lembro. Mas já vimos coloração de arestas e a gente vai ver que tudo que a gente entendia lá como parâmetro, sendo que para aresta, vai ter analogia dele aqui, sendo que para vértice, né? Então, primeiro de tudo, o que é uma K-coloração? E aqui a gente está sendo explícito, né, a colorir vértices, né? Então, ela é uma atribuição de cores aos vértices do grafo que usam K-cores distintas, né? Então, você tem um conjunto lá de K-cores e é nesse conjunto que você vai rotular os seus vértices. Isso é uma K-coloração. Sendo que, se é uma K-coloração que ela tem a propriedade de ser própria, então ela é um algo a mais. Ela é uma coloração, então tem atribuição de cores aos vértices, aos rótulos dos vértices, sendo que satisfaz essa restrição que vértices adjacentes têm que receberem cores diferentes. Beleza? Eles não podem receber a mesma cor, caso os vértices sejam vizinhos. Tá legal? É o mesmo conceito que a gente já entendia, sendo que lá a gente aplicava essa rotulação às arestas e não aos vértices, como é aqui. E aí a gente diz que o grafo ele é K-colorível se ele admite uma K-coloração. E é isso, né? Bom, o que a gente está querendo buscar é sempre o menor número de cores, né? Então, nisso a gente se refere ao grafo ser K-cromático. Então, o grafo ele é K-cromático se K é o menor inteiro para que o grafo seja K-colorível. Beleza? Então, se o grafo ele é K-cromático, a gente diz que o número cromático desse grafo é denotado por Qi de G e vai ser igual ao K, que é justamente o menor inteiro, tal que o grafo seja K-cromático. Beleza? É o K-colorível, né, no caso. É o menor K, tal que o grafo seja K-colorível. Então, isso é o grafo ser K-cromático, que é justamente o índice cromático dele, denotado por Qi de G. Beleza? Bom, então, se o grafo é bipartido, qual é o menor número de cores que a gente consegue propriamente colorir os vértices do grafo? Claramente é 2, certo? Porque o grafo bipartido é aquele grafo em que você consegue particionar em duas partes, de modo que vértices de uma mesma parte não podem ser vizinhos. Logo, os vértices de uma parte podem receber uma mesma cor, porque eles não são vizinhos. E, por outro lado, os vértices da outra parte, você também satisfaz essa mesma propriedade deles. Não poderem ser vizinhos entre si, então eles podem receber uma mesma cor, que vai ser diferente da cor da outra parte, porque, neste caso, eu estou considerando aqui que tem uma aresta, pelo menos, aqui entre esses dois vértices em cada parte aí. Beleza? É claro que você poderia pensar também no grafo que é bipartido, sim, o grafo nulo, por exemplo, né? É o grafo que ele não tem aresta, é bipartido, certo? E esse grafo, o número cromático dele não é 2, né? É 1, né? Mas, né, aqui estou aqui assumindo que tem pelo menos uma aresta nesse grafo, e ainda assim ele é bipartido. Então, você já vai ter o número cromático dele igual a 2. Beleza? Bom, vamos continuar as definições aqui. Aqui é uma definição nova que a gente não utiliza no conceito de coloração de arestas, mas aqui a gente já vai considerar, né? Que é, a notação, a definição de grafo crítico, tá? O grafo, ele é crítico se para qualquer subgrafo deste grafo, subgrafo próprio, né? Por que que é próprio? É porque não pode ser o todo grafo, beleza? É se para qualquer subgrafo próprio, quer dizer que tem que ter ao menos um elemento aí que seja do grafo, porém não seja deste grafo H.
É do grafo G, mas não é do grafo H, tá? Então, o número cromático para qualquer subgrafo próprio de G, ele é menor do que o número cromático de G, ok? Então, isso que significa ser próprio. E aí, isso que significa ser crítico, né? Isso é um grafo crítico. E aí a gente tem a definição, então, do grafo K-crítico, que é um grafo que ele atende duas coisas. Uma, a primeira coisa, ele é crítico, então a gente sabe que o número cromático para qualquer subgrafo dele é menor do que o número cromático deste grafo G que você está considerando, e além disso ele é K-cromático. Beleza? E aí, retornando no que quer dizer K cromático, é o menor inteiro, tal que o grafo seja colorível com aquele número de cores. Então, retornando, o grafo ele é dito K crítico se ele tem um número cromático igual a K e, além disso, ele é crítico, ou seja, para qualquer subgrafo que você tenha deste grafo G, no subgrafo, o número cromático é necessariamente menor do que no grafo G, ok? E aí, vamos ver algum exemplo, tá? Existe algum grafo conexo 2 crítico? Sim. Dá um exemplo. Você bota dois vértices aí e um aresta entre eles. Isso, então o K2. O K2 ele é um grafo 2 crítico. Por quê? O que você tem que analisar para saber se ele é 2 crítico? São duas coisas. Primeiro, se ele é crítico. Depois, se ele é, no caso, 2 crítico, então seria 2 cromático. Esse grafo é 2 cromático? Sim, a gente acabou de ver que é bipartido, né? Bipartido tem um número cromático igual a 2. Então, o número cromático dele, de fato, é igual a 2. E para todos os subgrafos deste grafo, o número cromático vai ser menor do que 2? Então, vocês entenderam isso? Que não basta você analisar somente um subgrafo. Você tem que analisar todos os subgrafos deste grafo, tá? E aí, como são esses subgrafos desse grafo? Pode ser os dois vértices sem aresta, né? Pode ser somente um vértice, beleza? Então você vê que nesses dois tipos de casos que eu falei são de fato todos os tipos de subgrafos deste grafo, e para cada um aí o número cromático vai ser igual a 1, ok? Agora fica uma dúvida. Uhum. No caso, ele é subgrafo, no caso só em relação aos arestas, porque se eu boto os dois vértices, eu estou com todo o conjunto de vértices. Não, você pode remover um vértice, pode remover, mas você também pode querer, eventualmente, remover a aresta, mas manter os vértices. Não quer Aí então, dizer subgrafo induzido, não. É subgrafo próprio. Próprio é diferente de induzido. Lembra da diferença? parece que não, porque senão ele ia ficar com dúvida agora, né? Então, um subgrafo que ele é próprio significa o seguinte: primeiro, é um subgrafo. E aí, subgrafo precisa ser induzido? Não precisa, né? Tudo bem? E além disso, é próprio. Próprio é essa palavra própria, ela só existe para poder tirar o caso em que o subgrafo é o próprio grafo G, com todos os vértices e todas as arestas. Então, um subgrafo que é próprio, ele é um subgrafo que é formado, então, por um subconjunto de vértices, que pode ser, eventualmente, até todos os vértices do grafo, mas também ele é com um subconjunto de arestas. E aí, se você utilizou todos os vértices para este subgrafo, você não pode utilizar todas as arestas. Então, tem alguma aresta aí que ela não pertence a H, porém ela pertence a G.
Beleza. Então foi super Entendeu? importante para clarear agora. Mas entendeu o que eu falei? Que eu não Eu desenhei nada, entendi. só fui falando. Ficou Eu claro? entendi. A Tá. minha dúvida era essa, você acabou de explicar. Ou você Isso você pode consegue usar todas as passar arestas. essa definição de próprio para para qualquer conjunto que você queira. Você diz que A é um subconjunto de B, se para todo x que pertence a A, então x pertence a B. Isso é a definição de um conjunto está contido em outro, ou seja, A é um subconjunto de B. Essa é a definição de subconjunto, tá? Mas não é o que está aqui. Essa palavra própria é algo especial. Então, ele é um subconjunto, mas tem uma restrição a mais. Então, veja, aqui a anotação até é essa. Aqui a anotação é essa. Então, qual é a definição de ser subconjunto próprio, que é o que eu botei aqui? Um subconjunto, ele é próprio, propriamente, está propriamente contido em outro, se acontece isso daqui. Então, se para todo x que pertence a A, então x pertence a B. E tem mais uma coisa. E existe um y que pertença a B, porém, y não pertence a A. Entendeu? Então, tem um elemento, e pensando no diagrama de Venn, é assim, ó. Aqui está A, aqui está B. Então, todo elemento de A também é elemento de B. Mas, necessariamente, tem um elemento aqui fora. É esse Y que eu estou dizendo aqui. Entendeu? Entendi. Só que E- na hora que eu falei que entendi, eu acabei falando uma coisa absurda, né? Que eu pensei assim, ou eu uso todos os arestas ou todos os grafos, ou todos os vértices eu ainda posso ter. Mas só se eu usar todos os arestas, obrigatoriamente usei todos os vértices, né? No caso, Uhum. então usando todos os arestas eu não posso, mas eu posso usar todos os vértices, mas faltou uma aresta, aí ainda é um subgrafo Próprio. próprio. Uhum. Valeu. Ou pode também utilizar só um subconjunto de vértices ali, e algumas arestas com ele. Também é um subconjunto é um subgrafo próprio, tá? Bom, então, tá claro que só tem esse único grafo aqui que ele é dois crítico. Por que que eu não posso ter outro que seja dois crítico? Grafo conexo que seja dois crítico. E aí, sabe argumentar isso aqui? A pergunta foi: Eu existe parei de algum ouvir. grafo conexo dois críticos? Sim, aqui um exemplo. Voltei? Voltei, né? Sim, Voltou. tá. Eu parei em qual momento? Acho que estava falando aqui, né? Se tá tudo bem para vocês, que só tem esse caso, que seja conexo e dois críticos. Como é que se pensa nesse argumento aqui? É o seguinte, tá? Vocês concordam que esse aqui, vocês entenderam, né? Que ele é um grafo dois crítico. Ele é 2, o número cromático, e para qualquer subgrafo dele, você tem um número cromático reduzido aí, para o subgrafo, né? Agora, pensa que houvesse algum outro grafo conexo, conexo, e que fosse dois crítico. Primeiro, ele teria que ser dois cromático. Quais são os grafos que são dois cromáticos? E tem um número Pipa de cromático igual a 2.
Bipartido. Por quê? Que os vértices do conjunto X não são vizinhos, né? E nem no conjunto Y. Aí eu posso usar só duas cores, como você falou antes, né? Uhum, uhum. Tá claro isso, gente? Mas por que que eu não posso ter um grafo que ele não seja bipartido e ele não é bipartido, mas ele tem um número cromático igual a 2? Não posso ter? Por que que eu não posso ter? É, o círculo ímpar deve dar problema nisso, né? Uhum. Porque Porque o ciclo ímpar dá problema nisso. Isso tem até a ver, bom, deixar para lá. Mas enfim, o ciclo ímpar, a gente consegue argumentar que ele é 3 crítico. Perdão, ele é 3 colorível também, tá? É fácil argumentar que o ciclo ímpar, ele tem um número cromático igual a 3. Então, por isso que os grafos bipartidos são aqueles que você consegue ter o número cromático igual a 2 e somente esses. Porque no ciclo ímpar, você tem que eles têm um número cromático igual a 3. E por que que tem um número cromático igual a 3? Vocês concordam que uma estratégia poderia ser: você vai colorindo, começa de um lugar, como é um ciclo que você está olhando, independente do lugar que você começa, é simétrico. Então você sabe que a cor que você está atribuindo a esse vértice, a dos seus vizinhos tem que ser uma outra. E você vai continuar fazendo isso. Então, esse caminho que você vai percorrendo de um lado e do outro lado, em um momento, em algum momento, quando você estiver fechando o seu caminho dos dois lados aqui, tentando colorir, você vai conseguir encontrar um cara e que ele é vizinho a duas cores diferentes. Isso pode ser visto justamente pela paridade que tem esse ciclo aqui. Por ser um ciclo de tamanho ímpar. Enxergam isso? Esse argumento do porquê os ciclos ímpares possuem número cromático igual a 3? Entenderam o que eu falei? Ok. Sim? Então, eu ainda não estou falando sobre ser crítico. Ainda não estou olhando isso aqui. Mas só dei uma pausa e vim para cá para falar dos ciclos ímpares, para justamente poder justificar em que os únicos grafos que possuem número cromático igual a 2 são de fato os grafos bipartidos. Porque se não for bipartido, tem ciclo ímpar. E no ciclo ímpar você já sabe que precisa pelo menos de 3 cores. Beleza? Entenderam esse argumento? Então, retornando para cá, eu estou querendo provar que o único grafo que é conexo e 2 crítico é esse daqui. Então, por isso que eu estava aqui analisando em relação aos grafos que são 2 cromáticos, em que tem um número cromático igual a 2. E a gente sabe que para ser 2 crítico, primeiro ele é 2 cromático. E 2 cromático é bipartido. Então, bipartido, que é conexo e é crítico, tem que ser só esse. Por quê? Se não for este grafo, ele vai ter pelo menos mais uma aresta assim, né? É bipartido, né? E aí, esse grafo que eu montei, ele é 2 cromático? Ele tem um número cromático igual a 2? sim. Tem. Sim. Mas ele é crítico? Se puxar mais uma aresta aí, né? Não, né? Porque Ou seja, o que que é crítico? É 2 crítico no caso, né? É ele ter o número cromático menor para qualquer subgrafo dele. Mas vocês concordam que é errado eu falar isso? Ou seja,
não é verdade que para qualquer subgrafo deste que eu acabei de fazer aqui, com essa adição aqui, você tenha, para qualquer subgrafo dele, você tem um número cromático menor. Concordam? Beleza? E tá claro por quê, né? Por exemplo, porque existe um subgrafo dele, veja, que ao contrário do para todo, né? Aqui, né? Existe algum subgrafo que tem um número cromático igual ao do grafo original. Tudo bem? Por exemplo, removendo essa aresta aqui. Este subgrafo aqui, ele é um subgrafo próprio e ele tem um número cromático 2, ainda assim. Então, por isso que o único grafo conexo 2 crítico é o K2. Ok? Passa adiante? Beleza. Tá. Indo adiante, então. Eu tô rindo porque as gatas estão tomando banho. Aí estão miau, 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 aqui direto. Aí, beleza. Agora, ao caso dos 3 críticos, né? Então, primeiro, a gente tem que pensar nos grafos que têm um número cromático igual a 3. O ciclo ímpar, ele satisfaz isso. Ele satisfaz ter o número cromático igual a 3. Beleza? Mas, diferentemente dos grafos bipartidos, não somente os ciclos ímpares têm número cromático igual a 3. Concordam com isso? Entenderam o que eu falei? Entenderam o que eu falei? Pode repetir aí, professor? Sim. Então, ciclos ímpares são grafos que possuem número cromático igual a 3. Tá? Mas minha pergunta foi: tá claro para vocês que não são somente os ciclos ímpares que possuem número cromático igual a 3? Existem outros grafos que não são ciclos ímpares e o número cromático é igual a 3, diferentemente dos bipartidos lá com número cromático igual a 2. Vocês enxergam isso? Algum exemplo? Aqui eu botei ciclos ímpares, ó. Ciclos ímpares têm número cromático igual a 3, mas são os únicos grafos que possuem número cromático igual a 3? Ah, se você puxar qualquer aresta aí para esse grafo já estão pronto aí de ciclo ímpares, eu acho que continua sendo 3, né? Tá aí um bom exemplo. Isso aí. Então, aqui, esse grafo aqui, ele não é um ciclo ímpar, porém ele tem um número cromático igual a 3, né? Então, perfeita a resposta. Beleza, né? Isso consegue criar vários. Inclusive, é um problema difícil em termos de complexidade computacional. Você saber se o número cromático de um grafo é igual a 3. Saber se o número cromático é igual a 2 é fácil, porque é bipartido, só verificar se é bipartido. Verificar se tem um número cromático igual a 3 é difícil. É um problema NP completo isso, tá? Enfim, agora tá claro para vocês que os ciclos ímpares são grafos 3 críticos? Sim? Primeiro, o que você tem que verificar para ser crítico? 3 crítico. É o número cromático ser igual a 3, e vocês viram que os ciclos ímpares têm um número cromático igual a 3. E o outro é, para qualquer subgrafo deste ciclo ímpar aí que você está tomando, o número cromático é menor. Beleza? E isso é evidente também, né? Porque olha só, se você pensa em remover uma aresta que seja, você já quebrou o ciclo.
Se você já quebrou o ciclo, já transformou o grafo em bipartido. O caminho é um bipartido. E este subgrafo que você formou, ele é cromático. Se você quiser remover qualquer aresta, qualquer vértice que seja, você também quebra o ciclo. Porque remover vértice, você acaba removendo a aresta aí também. Então você também transforma num grafo bipartido. Consegue reduzir, sim, o número cromático desse subgrafo. Você está fazendo isso para pelo menos a remoção de um vértice ou uma aresta que seja, independente do tamanho do seu conjunto de vértices que você vai remover, ou do tamanho do conjunto de arestas que você vai remover, desde que seja não um vazio, né, que você está removendo alguma coisa, então você está transformando o grafo em bipartido. Então você está, sim, diminuindo o número cromático. Beleza? E mais, os ciclos ímpares são os únicos grafos 3 críticos. Por quê? Se não for, se houvesse algum outro grafo aí que fosse 3 crítico e não fosse ciclo ímpar, você teria que ter alguma coisa a mais aí, né? E aí, essa coisa a mais pode gerar, sim, um ciclo ímpar ainda satisfeito. Entendeu? Então, por exemplo, se você tivesse alguma coisa assim, não, alguma coisa assim, tá? Esse grafo aqui, ele é 3 cromático. Pela remoção, ou seja, a pergunta é, para qualquer subconjunto dele agora, você vai ter o grafo com número cromático menor? A resposta é não, porque basta você tentar remover de novo essa aresta. Você caiu no gráfico e continua sendo 3 cromático. Tá claro? Então é por aí que vai o argumento de serem 3 críticos unicamente os ciclos ímpares. Beleza? Bom, se não tiverem uma pergunta, eu vou continuar, tá? Agora que vocês me perguntem, gente. Mas, continuando então, agora sim vamos falar um pouco dos resultados aqui que a gente tem nessa primeira parte de coloração de vértices, tá? E é sobre isso, de ter a propriedade de ser crítico, né? Então, se G é K crítico, então o grau mínimo do grafo é pelo menos K menos 1, tá? Então, você está olhando o grafo e você está assumindo que ele é K crítico. Então, ele tem um número cromático igual a K e ele é crítico. Ou seja, para qualquer subconjunto, para qualquer subgrafo próprio, você tem um número cromático deste subgrafo necessariamente menor do que a do grafo. Tá? Deltinha é o grau mínimo do grafo G, né? E aí, se ele for, então, K crítico, esse deltinha é pelo menos K menos 1. Então, vamos para a demonstração dele. É por contradição. Então, você suponha por absurdo que este grafo, ele possua um vértice V com grau menor do que K menos 1. Beleza? Então, você está supondo, se é por contradição, o quê? Você está supondo que o grafo ele é K crítico e que o grau, que exista um vértice aí com grau menor do que K menos 1. Ou seja, com isso o deltinha é menor que K menos 1. Beleza? Isso que é a contradição. Sempre tentar lembrar a técnica, né? A técnica da implicação é esta é a causa, esta é a consequência. Se é por contradição a sua demonstração, então você vai supor a causa, né? Você vai supor a causa e você vai negar a consequência. Então, existe essas duas coisas aqui, é nessa que está trabalhando. Então, por absurdo, a gente tem que supor, então, que o deltinha seja menor que K menos 1. Então, se é isso, tem um vértice com menos do que K menos 1 vizinhos. Beleza? Agora, você considera o grafo, que é exatamente o grafo que você tem inicialmente, e você remove esse vértice do grafo. Tá? Remove esse vértice que possui menos do que K menos 1 vizinhos. É um vértice que está supondo que existe, de grau menor do que K menos 1. Tá? Aí, beleza. G não é K crítico?
Beleza? Então, ainda existe essa causa aqui, o P. Ela existe, G é K crítico. Então, o que você sabe sobre o grafo? G, ele é K crítico. Então, ocorre duas coisas. O número cromático dele é K, e para qualquer subgrafo dele, e por acaso o H satisfaz isso, porque H é um subgrafo de G, concorda? Porque foi de G pela remoção de um vértice. O que sobrou é um subgrafo de G, tá? Então, ele é K-1 colorível, porque o número cromático desse subgrafo é menor do que K. Então, no máximo, eu consigo colorir com K-1 cores. Ser K-1 colorível significa que o número cromático, no caso aqui de H, que é subgrafo, é no máximo K-1. Tá legal? K colorível, M colorível que seja, P colorível que seja, se refere não exatamente ao menor número de cores, mas se refere a ser possível colorir com no máximo aquela quantidade. Concordam com isso, então? Eu sei que o grafo todo ele é K-cromático. Eu peguei um subgrafo específico aí, que foi justamente pela remoção desse vértice V, então eu sei que o número cromático dele é menor do que K. Então eu sei que esse subgrafo ele é K-1 colorível. Ele admite uma coloração com, no máximo, K-1 cores. Agora, e daí? E daí que eu consegui colorir todo o meu grafo, exceto aquele vértice V, com, no máximo, K-1 cores. Então, olha só. Agora, você pega esse vértice V e olha a vizinhança dele no grafo G. Eu sei que essa vizinhança desse vértice que eu removi está contido nesse grafo H. Porque H tem todo mundo menos aquele vértice V que eu tirei. Então, eu sei que a vizinhança daquele meu vértice que eu removi está contido no grafo que sobrou H. E mais, eu sei que o grau dele é menor que K-1. Porque foi o que eu supus aqui. O grau daquele vértice é menor que K-1. Então, o número de vizinhos que ele tem é menor do que K-1. Logo, existe destas K-1 cores alguma que sobra para eu conseguir colorir V. Eu sei que tem. Eu utilizei no máximo K-1 cores para colorir todos os vértices de H. H tem todos os vértices do grafo, menos o vértice V. Eu sei que o vértice V ele é vizinho a menos do que K-1. Então, ele é vizinho a uma quantidade aqui que é menor que K-1. E eu tenho em mãos K-1 cores. No máximo K-1 cores. Para colorir o grafo H. H foi colorido com no máximo K-1 cores. Então, dessas K-1 cores, eu sei que tem alguma que não está aqui na vizinhança de V. Porque V enxerga menos do que K-1. Então, eu utilizei, no máximo, menos do que K-1 cores para colorir os vizinhos de V. Então, dessas K-1 cores, sobra alguma para eu poder colorir V. Então, está aí uma contradição. Por quê? V pode receber uma dessas K-1 cores que não foi dada aos seus vizinhos. Então, você continua podendo colorir o grafo todo G com K-1, mas está aí a contradição. Está aí a contradição porque o grafo ele é K-crítico. Se ele é K-crítico, além de, para todo subgrafo, o número cromático ser menor do que K, o número cromático do grafo G é igual a K. Mas eu acabei de dar uma coloração com K-1 cores.
própria para o grafo G, então está aí o absurdo. Então, o erro foi ter considerado o deltinha menor do que K menos 1. Então, porque o correto é o deltinha ser maior ou igual do que K menos 1. Entenderam? Acabou a demonstração aqui. Beleza? Beleza. Tá? Então, essa técnica a gente utilizou até na aula de exploração de arestas. Em você supor que o número cromático seja maior e aí ainda assim você pega uma menor. Enfim, e essa técnica que a gente está utilizando aqui, a gente vai também utilizar em outras demonstrações a seguir, tá? Então, se vocês não entenderam, assista de novo, me pergunta, tá? Mas, beleza. Continuando então. Uma consequência bem direta do lema ali anterior, desse teorema aqui, né? É que todo grafo K-cromático, ele tem pelo menos K vértices de grau, pelo menos K menos 1. Tá? Então, ele tem o seguinte, é bem diretão, apesar de ser bem, talvez, confuso, né? De você pensar esse pelo menos e pelo menos, é o seguinte, o grafo ele é K-cromático, tá? Então, o que você quer dizer é o seguinte, tem pelo menos K vértices ali, cujo grau de cada um deles seja pelo menos K menos 1. Então, vamos para a demonstração. Bom, o grafo ele é K-cromático, né? Se ele é K-cromático, você sabe que tem, no pior dos casos, né, uma cor para cada vértice, né? Então, você sabe que tem o número de vértices é maior ou igual do que K. Ok? Então, você tem pelo menos K vértices aí naquele grafo. Beleza? E mais. Então, o porquê, né? Pelo teorema anterior, né? Note que todo grafo K-cromático possui um subgrafo que é K-crítico, né? Então, se você sabe que o grau mínimo é K menos 1, e se você tem pelo menos K vértices, então cada um desses pelo menos K vértices satisfazem um grau mínimo ser pelo menos K menos 1. Então, tá aí a demonstração. Beleza? Todo grafo possui um subgrafo dele que é crítico, né? Então, por isso que você consegue aplicar aquele teorema anterior aqui. Porque, como o subgrafo deste grafo que é K-cromático, você sabe que tem um subgrafo ali que é K-crítico. Mantém o número cromático do grafo original, porém, aí sim, nele, você passa a ter a propriedade de ser crítico, ou seja, pela remoção de qualquer coisa ali, você diminui o número cromático. E aí, neste pedacinho pequeno, nesse subgrafo aí que é crítico, é o que a gente está aplicando no teorema anterior. Porque se G é K crítico, então você tem o deltinha pelo menos K menos 1. Como aqui, além disso, a gente só está adicionando a informação de que há pelo menos K vértices naquele grafo, porque o grafo é K crítico, é K cromático. E K cromático implica, então, tem pelo menos K vértices aí naquele grafo. Porque tem uma cor para um vértice ali. Entendeu? Então tá aí a demonstração. Tá legal? As demonstrações dessa aula de hoje elas são menores, tá? Elas são pequenas assim, que trabalha bastante essa ideia de grau, de crítico e, claro, coloração, né? Então, um outro resultado também é esse daqui, ó. Para todo grafo G, o número cromático dele é no máximo deltão mais 1. Tá? Então, veja que aqui é um limite superior em relação ao número cromático. Então, a gente tem o teorema de Wiesen, né, que se refere até a esse deltão mais 1, né? Mas lá era para colorir as arestas, né? Aqui, a gente não tem nenhum limite inferior, assim, de deltão, por exemplo, né? Deltão entre deltão e deltão mais 1, igual tem lá. Não tem isso aqui.
Até porque, veja, eu posso ter um grafo bipartido e ele ter um grau muito grande. O deltão dele é bem grande, mas ainda assim o número cromático dele é igual a 2. A gente não tem esse controle em relação ao limite inferior. Então, eu sei que o número cromático é pelo menos 2 aí, quando o grafo tem pelo menos uma aresta, né? E o limite superior? Aí tem esse deltão mais 1. Na aula que vem a gente vai ver um outro, que é o teorema de Brooks, que é muito importante, que é se o grafo não é um grafo completo e também não é um ciclo ímpar, então o número cromático dele é no máximo deltão. Isso a gente vai ver na aula que vem, tá? Mas no máximo deltão, tá? É um limite superior, beleza? E aí, ainda assim, esse deltão mais 1 ele vale para qualquer gráfico que você queira, tá legal? Então vamos provar ele de duas formas, tá? Uma forma é mais construtiva, e a gente acaba conseguindo usar essa ideia construtiva porque, olha só, é como se você tivesse aqui um bem frouxo em relação a essa quantidade de cores, tá? Bem frouxo. O que a gente quer fazer quando fala em limite superior é conseguir, uma das formas é essa, exibir uma coloração que atenda à propriedade que você quer de ser próprio com essa quantidade de cores. Quando a gente pensa em limite superior, é muito assim que a gente faz. É um jeito de você tratar, tá? E aqui está um jeito que é assim. Então você ordena os vértices, tá? Do jeito que você quiser, beleza? Então, ordenar significa, você tem lá os vértices, então você pega esses vértices aí. E aí você vai atribuir essas cores da esquerda para a direita, tá? Então, olha só, nota que sempre é possível atribuir uma das deltão mais uma cores a um vértice. Porque os vizinhos de um vértice usam, no máximo, deltão cores distintas. Entenderam isso? Você quer uma atribuição de cores com deltão mais uma cores. E aí, você tem, no máximo, deltão para cada vértice associado aos seus vizinhos, no pior caso, terem sido coloridos com um para cada cor. E ainda assim, mesmo que se aconteça isso, ou seja, você está olhando um vértice em que todos os seus vizinhos aqui você já usou para colorir anteriormente no seu processo de coloração. Cada um aqui recebeu uma cor distinta, ainda assim você utilizou deltão cores, porque é no máximo o grau daquele vértice. E o grau do vértice é no máximo deltão. Tranquilo, sem problema em relação a isso. Você ainda tem uma cor disponível, porque você tem deltão mais uma cores para você utilizar. Entendeu? E sempre é possível, então, você atribuir uma cor dentro dessas deltão mais uma cores para os vértices do grafo. Sim? É meio como, uma vez que você colocou numa ordem da esquerda para a direita, você tem um vértice aqui. Beleza, estou começando por ele, então dá uma primeira cor a ele. Ok, agora vai para o segundo vértice. O segundo vértice é vizinho a ele? A esse que você acabou de colorir? Se não for, então você dá a mesma cor para ele. Se for, dá outra cor para ele, não tem problema. É com essa ideia que você vai seguir, esse procedimento aí, guloso até, para colorir. Você tem muitas cores disponíveis ali. Deltão mais uma cores. Por isso que no pior caso, em relação a essa atribuição de cores, vai ser justamente quando você quiser colorir alguém, em que todos os seus vizinhos foram coloridos e você tem um vértice, justamente esse aqui, com grau deltão, mas ainda assim, neste caso, mesmo que cada um aqui recebeu uma cor distinta, você usou deltão cores, um para cada. Ainda assim, resta uma cor distinta para ele poder ser atribuído. É com essa ideia que você consegue exibir uma maneira de sempre possível colorir com deltão mais uma cores. Uma outra ideia por contradição, e particularmente até que eu prefiro,
que é menos construtivo, é essa daqui, tá? E é parecido com uma demonstração que a gente fez ali atrás. Então, olha só. Assume que G não seja deltão mais um colorível, tá? Ou seja, a contradição é justamente você pensar no contrário, né? Você pensa que o número cromático é maior, tá? É maior que o deltão mais um. É isso que você vai assumir inicialmente. Então, assuma que G não seja deltão mais um colorível. Então, você sabe que o número cromático dele é pelo menos deltão mais 2, ok? Então, se o número cromático dele é pelo menos deltão mais 2, olha o corolário anterior, como pode se aplicar aqui. A gente sabe, então, que há pelo menos um vértice ali com grau pelo menos deltão mais 1. Porque isso que falou o resultado anterior. Se o grafo for não sei o que lá, K cromático, então tem pelo menos K vértices de grau K menos 1. Ou seja, é o número cromático menos 1. O número cromático aqui é pelo menos deltão mais 2. Então tem pelo menos um vértice ali com grau pelo menos deltão mais 1. Mas está aí a contradição. Você não pode ter num grafo um vértice com grau deltão mais 1. Porque o grau máximo é o deltão. Então você não pode ter grau deltão mais 1. Então está aí a contradição. Entendeu? Dois jeitos de demonstrar a mesma coisa. Beleza? Bom, posso avançar? Beleza? Beleza. Tá. Então, avançando. Vamos lembrar de um conceito, né, de corte de vértice, tá? Então, relembrando o conceito de corte de vértice, o que que é isso? É um conjunto S em que ele é um subconjunto dos vértices do grafo, de modo que o grafo que fica após a remoção desse conjunto de vértices, ele é um grafo que tem o número de componentes conexas maior do que você tinha ali no grafo G. Beleza, né? Isso é um corte. Então, é aquele conjunto de vértices que você remove e o número de componentes conexas do que sobrou é maior do que você tinha antes. Tá? Então, olha só. Seja S um corte de vértices do grafo. Beleza? Aqui, a gente separa o grafo, a gente decompõe o grafo nessas S componentes do grafo G, que são os subgrafos induzidos por VI união S desta seguinte forma aqui, tá? Então, você tem S, é um corte, né? Você concorda que ao remover esse corte, você separa o grafo em pedaços? Em componentes? Você separa o grafo em componentes conexas. Então, você tem a componente V1, componente V2, componente V3. Você removeu o S do grafo. Então, você não tem S nesse conjunto V1. Você não tem S, ou seja, você não tem os vértices que pertencem a S pertencentes a V1. Não tem, porque você removeu do grafo. Você não tem os vértices pertencentes a S que pertencem a V2, que pertencem a V3 e assim por diante. Não tem. Porém, nessa definição aqui que a gente está tendo agora de S componentes conexas, são os subgrafos, então, que você vai ter G1, G2 e G3 aqui nessa figura. Que vai ser montada da componente conexa associada. Então, os vértices aqui vão estar nesse G1 e, além deles, os vértices de S também vão estar. Esse conjunto, essa união de conjunto de vértices, você pega o subgrafo induzido por eles. Então, este grafo aqui
ele é o G1. Isso aqui que eu coloquei em rosa aqui dentro. Ele é o G1, entendeu? Então, ele é o corte juntamente com a componente conexa que teria ficado se você removesse aquele S. Isso é o G1. Beleza? O G2, ele é justamente o corte com o conjunto de vértices que teria ficado naquela componente conexa. Isso é o G2. O G3, analogamente, é o conjunto de vértices que você vai ter na componente conexa associada ao V3, juntamente com o conjunto de vértices do corte. O subgráfico induzido por isso é o G3. Tá? Agora, por que eu estou falando isso? E isso daqui vai ajudar pra caramba, não somente o que vai vir a seguir, mas também com o que a gente vai ver na aula que vem. Então, que é isso aqui, olha só. Se G ele é um grafo crítico, então nenhum corte de vértices é uma clique. Tá? Então, é o seguinte. É crítico o grafo. Essa é a causa que a gente está olhando. O grafo é crítico. Ou seja, para qualquer subgrafo, o número cromático tem que ser menor. Então, por exemplo, aqui, nessa figura que está aqui, né, o número cromático desse G1 tem que necessariamente ser menor do que do grafo G. Beleza? Porque o G1 é um subgrafo do G. O G1 é só esse pedaço que eu tinha feito aqui. O G2 tem que ter um número cromático menor também do que o número cromático do que G. Do número cromático DG. Certo? Porque é um subgrafo. O G3 é a mesma coisa. O número cromático de G3 tem que ser menor do que o número cromático do grafo G. E aí, olha só. Bom, então, se G é crítico, tem que satisfazer essas propriedades que eu falei do número cromático e para o subgrafo, qualquer que seja, tem que ser menor, o número cromático do subgrafo. Mas olha só, se ele tem essa propriedade de ser crítico, nenhum corte de vértices é uma clique. Então, o que está querendo dizer é que esse conjunto S aqui, que é um corte de vértices, não pode induzir uma clique, não pode ser uma clique no grafo G. Beleza? É isso que o teorema está dizendo. Agora vamos provar ele. E como vocês estão já meio que acostumados a ver, quando a gente está querendo provar coisas desse tipo, a gente usa muita contradição, né? Acaba que é um jeito muito bom da gente provar coisas em grafo por contradição. Porque você consegue encontrar alguns problemas já fáceis ali, naquela conjunção. Na causa acontecendo e a consequência não acontecendo. Isso é contradição, né? Ou seja, é crítico, porém existe corte que é uma clique. Isso que é a negação do nenhum, né? É que existe um corte que seja uma clique. Então, por contradição, né, que é isso que a gente vai tentar aqui provar, G é crítico, K crítico, e K é só porque eu estou dizendo crítico, não estou dizendo o que é exatamente, então estou dizendo qual é o valor, é um K arbitrário aí. Então, G é K crítico e possui um corte de vértices que é uma clique. Isso que é a negação disso daqui. Né? Tem um corte que é clique. O que a gente quer provar é que nenhum corte é clique. Então, a negação tem um corte que é uma clique. Tá, agora, olha só. Bom, vamos lá. Então, vamos supor que tem P componentes conexas ali pela remoção daquele corte. Tá? Então, cada GI é uma dessas S componentes do grafo G. Tá? Então, a gente sabe que, como o grafo é crítico, para cada GI que você toma ali, ele é K menos 1 colorível. Ok? Ele é K menos 1 colorível. Tá? Por quê? O grafo é crítico. E GI, ele é um subgrafo do grafo. Como é crítico, tem que ser menor.
então ele é K-1 colorível. Não estou dizendo que o número cromático é K-1, mas é colorível. É possível ter uma atribuição de cores aí com K-1, e já é o que basta para a gente. Tá? Bom, e além disso, concordam que S tem que ter tamanho menor ou igual que K? Por quê? Porque senão o GI seria pelo menos K colorível. Por quê? Porque se não fosse o tamanho de S menor ou igual do que K, menor ou igual que K-1, perdão, teria que o tamanho de S ser maior do que K, menos 1. Ok? Então é pelo menos K, o tamanho de S, se isso aqui não acontecesse. Concordam que, como eu estou tratando de um corte que é uma clique, na clique, você tem que necessariamente, cada vértice, receber uma cor diferente? Concordam com isso? Sim. Sim. Porque é uma clique. Então, cada vértice tem que receber uma cor diferente ali. Se você tivesse naquele corte LS pelo menos K vértices, o número de cores para colorir aquela componente GI específica já teria que ser pelo menos K por conta daquela clique que está em S ali. E veja, GI é o pedaço VI juntamente com esse S, que eu acabei de supor que é uma clique. Então, por isso que tem que ter tamanho, no máximo, K-1. Porque eu sei que isso tudo aqui é K-1 colorível. Então, eu não posso utilizar mais do que K-1 cores. Como eu não posso, então o tamanho da clique ali dentro tem que ser, no máximo, K-1. Ok? Agora, olha só que coisa. Como cada GI é K-1 colorível, vocês concordam, então, que todo grafo também seria K-1 colorível? Por quê? As cores que tem dentro de cada componente aqui, VI, não atrapalham em nada as cores que tem dentro da outra componente, VJ. E os vértices de S estão contidos em todas as componentes ali. Então, uma mesma cor que você deu para o conjunto S em relação a uma componente, você pode dar para qualquer componente. Essas mesmas cores de S, não vai atrapalhar. E as cores que você usou para colorir uma componente VI específica, não afeta as cores que você vai utilizar num outro componente VJ, porque não são vizinhos. Porque justamente o corte é que define isso. O corte significa o quê? Para um vértice que está aqui ser chegado até o outro aqui, tem que passar pelo corte. Você não tem uma aresta aqui assim. Não tem, porque é um corte, é S. Então, a cor que você utilizou aqui não vai afetar em nada a cor que você vai utilizar aqui. Então, veja que o que a gente está fazendo é dizendo, então, que todo o grafo é K-1 colorível, o que é uma contradição. O que é uma contradição porque o grafo foi assumido como sendo K crítico, ou seja, ele é K cromático. O menor número de cores é K, não é K-1. E aqui está a contradição, porque eu consegui, então, uma atribuição de cores com K-1. Beleza? Sim? Veja aqui, então, o que a gente conclui. Dentro de cada corte que você tem aí, num caso do grafo ser crítico, você não pode ter esse conjunto como uma clique. Não pode ser uma clique. Porque se fosse uma clique, ia implicar o tamanho desse corte já ser limitado pelo tamanho, número de cores. E é menor do que o K. Por ser menor que K,
por justamente a clique ter esse papel especial do número de cores ter que ser um para cada vértice na clique, porque senão você teria dois vértices com a mesma cor, vai te dar a contradição aqui. Por você conseguir aproveitar essas K-1 cores no máximo aqui para todo o seu grafo G. E aí está a contradição. Legal? Entenderam? Entendi. Só fiquei uma dúvida, mestre, ali. Se eu fiquei na dúvida porque se tem um conjunto S ali de corte de vértices, ele gera S componentes conectas? Esse que eu fiquei na Não, dúvida. ele gera o número de componentes conexas é P. O termo que a gente usa, esses GIs formam as S componentes conexos. É só uma nomenclatura que a gente usa aqui na definição, ó. S é em relação ao corte. Ah, Então, sim, são eu as tava vendo como um número. componentes. Não é um número, não. São as componentes que são formadas a partir do corte S. E o número de componentes aí, enfim, depende de cada grafo, depende de cada corte aí e tal. Então, a gente não tem controle sobre isso. Beleza? Beleza, esclarecido. Ô Luiz, ali aquele slide ali que você estava antes, aí, ali em cima ali é W de G barra G mesmo? Onde, Rodrigo? Ali, ali em cima, o corte de vértices, S é S contido em V. Aí ali embaixo fica W, G barra G, maior que G. Ali, né, na G Ah, menos não, não, 1. não, aqui é S, isso aí. S. Isso aí. É G pela remoção do conjunto S, isso aí. Obrigado aí. Não tinha anotado, não. Vou trocar no, no LaTeX depois. Beleza, tá? Posso continuar então? Bom, continuando, acho que já é o último resultado aqui da aula. O que é um bloco, né? Uma consequência bem direta desse resultado que a gente vê é o seguinte: bloco, ele é um subgrafo que ele é dois conexos. Ou seja, o que é isso? Não existe um corte de vértice de tamanho 1. Agora, olha só, um corolário que a gente acabou de provar é que todo grafo que é crítico, ele é um bloco. Ou seja, ele é um grafo sem articulações. E está claro por quê? Olha só, uma articulação, ele é um corte de vértices, que é uma clique. E a gente acabou de ver que não existe corte de vértice para um grafo que é crítico que seja clique. Então, quer dizer que um grafo que ele é crítico, ele necessariamente não tem articulação. Ele é um grafo dois conexo. Ele é um bloco. E acabou aí. No caso, ele é uma clique de tamanho 1, né? Porque a articulação é um único vértice, né? Isso, um único vértice, ele é uma clique. E aí o que a gente está dizendo é o seguinte, se o grafo é crítico, nem todo grafo é crítico, apesar de todo grafo ter um subgrafo que é crítico. Mas nem todo grafo possui a propriedade de ser crítico. A gente viu o exemplo no início da aula. E aí, beleza. Tá bom, mas vamos supor que o grafo seja crítico. Então tá. Você está olhando um grafo que ele é crítico, beleza? Então você sabe que ele não tem articulação. Ele não tem vértice que, pela sua remoção, desconecte o grafo. Ou aumente o número de componentes conexos, né? Porque se tivesse, você estaria dizendo que o grafo é crítico e ele tem um corte específico aí, que é uma clique. E sim, uma articulação é uma clique, por definição. Ele é um conjunto em que todo mundo que está ali dentro é vizinho entre si. Só tem um único vértice. Então satisfaz a definição de ser clique. Entendeu? Sim, sim. Beleza? Bom,
E é isso, gente. A aula de hoje, veja, eu comecei tem 1 hora, mais ou menos. A gente ficou de papo antes e tal. Uma aula rapidinha, que eu introduzi conceitos novos, né? Relacionei com conceitos anteriores também. E isso daqui é um pouco a base que a gente precisa para a aula que vem. Na aula que vem, a gente prova. O principal resultado da aula que vem é o Teorema de Brooks. Mas para chegar no Teorema de Brooks, a gente tem alguns resultados anteriores, que se referem a Dirac até. Então tem um Teorema de Dirac lá, bem importante. Não é rápido o Teorema de Dirac. Tem alguns casos para tratar, que a gente vai conseguir fazer um pouco por conta disso que a gente está vendo hoje. Tá? Nessa análise aí dos grafos críticos e tal. A gente usa isso lá. É, a gente usa isso lá. Isso. A gente faz algumas coisas lá também, dentro da própria aula, que são interessantes de serem vistas, tá? Mas, enfim, isso é assunto para a próxima aula. Não sei se eu já postei, acho que eu até já postei os slides da próxima aula também, né? Eu acho que sim. Não lembro. Tá? Mas é isso, gente. Algo para falar aí? Alguém quer falar alguma coisa? Não? Tranquilo. Estudem. Estudem, estudem. Tá? É isso que eu digo para vocês. E hoje é quarta, né? Então tá, bom final de semana, até segunda. E talvez eu poste alguma coisa aí para vocês fazerem e tal, mas com um tempo mais prolongado. Não para fazer já para agora, mas para depois do final da última aula, tá? Então, talvez eu passe algo em grupo, sei lá, alguma coisa do tipo. Vocês são poucos? Tá bom? Tá joia, professor. Beleza. Então, valeu. Boa noite aí, gente. Tchau, Vou gente. Boa encerrar noite. aqui. Falou. Bom final de semana. Valeu. Vocês também.